Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Cropalato, mas para simplificar, pode me chamar de Cropa. E eu tô fazendo esse vídeo aqui devido a um papo que eu troquei nos últimos dias com alguns motion designers, alguns animadores, que ao trabalhar com After Effects, pessoas até já com um grau de senioridade mais alto, não são júniors nem nada, eles estavam trocando ideia e falaram o seguinte: pô, esse movimento tem que melhorar, aperta F9 aí e entrega. Ou melhor, pô, seleciona esses 3, 4 keyframes aqui, aplica o Easy e resolve o movimento. E eu comecei a perceber, vendo esse trabalho, não era uma situação que eu estava revisando o trabalho deles e ajustando alguns movimentos, que boa parte dos animadores, sendo eles iniciantes, né, no mundo do motion design, na galera que está no After Effects, ou pessoas que já fazem trabalhos com uma certa constância, muitas vezes não entendem o que é o F9? O que é a possibilidade de você ligar o Easy nos keyframes para você alcançar resultados melhores? E muitas vezes eu percebo, vendo esse mundo de tutoriais que vocês têm aí pela internet, que isso acontece por falta de informação. Acontece bastante de muita gente quando está ensinando o After Effects de maneira rápida, querendo resolver um problema de forma eficiente, pede para o cara fazer o seguinte: pô, aplica F9 aqui e você já vai ter um movimento mais fluido. E aí, me colocando no papel do aluno, eu me pergunto, o que seria esse movimento mais fluido? Por que de fato eu tenho essa sensação? Então nesse vídeo aqui eu quero discutir com vocês sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: quando a gente está animando, né, fazendo um movimento e tal, é interessante nós entendermos que o movimento ele parte de algo chamado de repouso, né, da inércia do objeto. Eu fiz uma animaçãozinha aqui, que nem podemos chamar muito de animação, mas eu fiz um movimento onde tem um loop simples do objeto indo para o lado direito, ó, ele vai para o lado direito, e depois ele volta para o lado esquerdo. Você percebe aqui simplesmente que eu tenho esse movimento composto por 3 keyframes, e esses 3 keyframes eles evoluem de forma linear. E aí, para ficar claro a diferença, eu vou duplicar essa camada aqui, vou dar um Ctrl D, e aí nesse objeto aqui de cima, né, sobre um dos seus keyframes, eu vou colocar esse elemento mais para baixo, e nesse cara de baixo eu vou lá e vou colocar o famoso F9 ou Easy, né? Pressionando o botão direito sobre os keyframes selecionados, Keyframe Assistant, Easy. Você vai perceber aqui que no momento que eu ativo o botão direito, essas bolinhas que são os marcadores de frame, né? Eles mudam um pouco a distribuição. E aí olha o que acontece, ó. Vou reproduzir. Você tem, ó, essa sensação mais fluida do movimento, porque você tem uma sensação de aceleração e desaceleração. E aí, muita gente, quando olha isso, fala: pô, Cropa, perfeito, é só aplicar o F9 e eu fico com a sensação que a minha animação é mais real. Só que é importante, para você alcançar resultados melhores, você entender de fato o que está acontecendo. Então vamos voltar à minha explicação inicial. Pensa comigo. Todo movimento, né, se ele é o primeiro rompante de deslocamento do objeto, pode ser uma posição ou uma rotação, uma escala, não importa que seja, ele parte da inércia. O objeto está ali parado, e aí daí de um ponto, do 10º frame, depois de 1 minuto, não importa, ele vai começar a se movimentar. Você há de concordar comigo que quando o movimento ele tem essa característica, ele tende a ir acelerando até chegar no pico de velocidade dele. Pensa comigo, você tem um carro, né, uma Ferrari, eu não entendo nada de carro, mas imagina que você tem uma Ferrari e tal, e ele vai de 0 a 100 em 2 minutos. Esse cara é muito rápido, né? Esse carro é muito rápido, mas até ele chegar no 100, no limite dele, essa velocidade ela foi evoluindo até alcançar o pico de velocidade e ele se manter próximo do estável. E aí você começa a entender que se por acaso esse carro, esse objeto, pode ser uma bola sendo lançada por alguém, por mais rápido que ele seja, ele vai parar, ele vai ter que desacelerar. E se a gente pega esse exemplo de um carro, por exemplo, né, ele indo de 0 a 100 muito rápido, se ele bate numa parede, ele bate num obstáculo, algo parecido, e ele para, por mais brusco que seja, se ele bate e para do nada, na fração de segundo ali, ele tem uma desaceleração. E essa desaceleração também vai dar a sensação, para quem está vendo esse movimento, que algo está próximo do real, que tem algo próximo ao orgânico. O F9, o Easy que a gente está fazendo, é ligar nos keyframes a possibilidade de você ver a saída da inércia e a chegada do repouso nos movimentos.
Uma forma fácil de entender isso é a gente parar de ter medo do Graph Editor, que é uma coisa que eu percebi, foi uma coincidência ou não, que as pessoas que estavam falando que só aplica o F9 aí e deixa, muitas delas não se preocupam em olhar como o gráfico de velocidade está se comportando. Então, para a gente fazer isso, vamos olhar aqui o primeiro objeto que eu não apliquei o Easy. Vou selecionar aqui os keyframes, vou apertar aqui no Graph Editor e o After Effects me dá essa visualização. Vou dar um fit up aqui, né, para a gente ver bem. O que a gente percebe aqui, né? Eu tô tendo dois momentos de animação, ele indo de um lado para o outro. Vale um detalhe aqui, um parêntese, que nesse momento eu estou vendo o meu gráfico a partir do Speed Graph. Eu estou usando o Speed Graph aqui como recurso, tá? Que é o modo que eu estou trabalhando. Então, eu tenho aqui essa leitura e você percebe que a velocidade ela começa aqui, nos 1500 pixels por segundo. Não sei se está dando para vocês verem aqui em cima. E aí depois a velocidade se mantém a mesma até chegar no ponto de repouso. Só que se eu seleciono o cara que eu apertei F9, o que você vê aqui nesse gráfico? Eu vou até fazer um Fit All Graph to View, né, pra gente enquadrar aqui na minha área da timeline. Você percebe aqui que eu tenho, né, uma sensação de que a velocidade nasceu do zero. Olha lá, eu tenho essa estrutura aqui pra gente. Ele vai acelerando até chegar no máximo de velocidade, mais ou menos aqui, quando eu boto o cursor aqui em cima, 2.286 pixels por segundo, então ele tá super rápido em relação ao início. E depois ele vai desacelerando. Só fechar aqui a notificação. Ele vai desacelerando. Quando você tem essa leitura, você percebe que o objeto ganhou velocidade, chegou ao seu máximo de velocidade e voltou aqui para o repouso. Ele alcançou o repouso. Novamente, quando ele vai retornar, ele vai acumulando velocidade, chega no seu limite de velocidade e depois retorna para o repouso. Então o F9, o Easy que a gente está aplicando, ele é como se a gente estivesse ligando a percepção de realidade. E aí tá correto você afirmar, tipo, poxa, liga aí o F9 que seu movimento vai ser mais orgânico. Pô, liga o F9 que seu movimento vai ser mais fluido. Por que isso acontece? Porque você está despertando a aceleração e a desaceleração. Depois que você percebe isso, depois que você entende isso muito bem, há de você motion designer, há de você animador entender que você precisa controlar a evolução das coisas. Então, por exemplo, eu vou pegar essa mesma camada, eu vou sair aqui do Graph Editor e eu vou duplicar ela mais uma vez, Vou dar aqui um Ctrl D e eu vou colocar ela mais em cima, né, seguindo o mesmo movimento, Clicando aqui em todos os keyframes, trouxe para cá. Eu tenho os três objetos acontecendo numa boa. E aqui eu tenho os três keyframes. Veja, tenho dois lineares e um com Easy ligado. Se eu chego aqui e faço o seguinte, seleciono esse elemento, o primeiro lá, aqui, e aplico F9 somente aqui, selecionei, apertei F9, botão direito Easy, você vai perceber no gráfico o seguinte, que esse objeto ele já vai começar com um grau de velocidade elevado, então ele já tem um rompante de velocidade, mas quando chega aqui no meio, ele desacelera, ele alcança o repouso perdendo velocidade de forma gradativa, né? Ele vai decrementando o pico de velocidade que foi estabelecido. Então, uma coisa que eu explico para os alunos, né, quando eu estou dando aula ou quando eu estou entrando numa produtora e eu tenho que fazer direção de arte, a prol da animação, legal você pensar isso, de você sempre aplicar o F9, tá beleza, eu poderia muito bem selecionar todo mundo aqui, botão direito, Keyframe Assistant, Easy, tá massa. Só que depois disso, desenvolva a cadência de velocidade. Porque, por exemplo, nesse primeiro objeto, eu posso querer que ele venha evoluindo. Eu posso fazer com que o movimento dele vá ganhando força. Só que para isso ele vai ter que acelerar. Então eu tô acentuando a aceleração. Por consequência, o meu pico de velocidade se torna maior, só que ele é bem menor. Eu tenho um pico muito mais alto, mas ele ocupando pouco tempo. Então esse objeto ele vai, dá a sensação de ser mais lento, mas depois ele passa para o outro lado bem rápido. Se eu quisesse dar essa sensação de parada brusca, voltando para aquele meu exemplo, tipo, olha, o carro tá vindo e ele bateu numa parede. Imagina que a parede, na linha de tempo, deixa eu só ligar aqui pra gente o switch, né? Imagina que aqui, a parede seria esse limite,
né? Então se eu quero que quando ele chega aqui nessa etapa, ele bata, né? Ele perca a velocidade do nada, o meu processo é o seguinte: selecionar esse keyframe e puxar o pico de velocidade cada vez mais próximo dessa estrutura. Então o objeto ele vai, ó, acelerando, 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 pum, e ele bate ali do nada. Se eu quero que ele saia também, ó, bastante lento, eu vou puxar o pico de velocidade bem mais para cá. Olha lá, ó, devagar, 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 foi, ó. E ele vai sair agora bem rápido. Eu posso, ó, puxar para cá, fazer com que ele saia bem veloz, ó, dessa forma. Puxar aqui um pouco mais para cá, um pouco menorzinho. Aí, olha lá, ó, ele vai, sai rápido e volta. Então eu começo a entender, né, como que os movimentos se comportam. Moral do vídeo, vamos terminar aqui com uma ideia. É errado você chegar e aplicar o Easy Easy, aplicar o F9? Não é errado, mas nunca considere que ele é o seu ponto final, a sua última atividade dentro da animação. O ideal é você considerar que o F9 é o seu ponto de partida. Fiz um movimento, F9. E agora? O que eu vou fazer para fazer esse movimento evoluir? Que tipo de cadência eu vou ativar para estar alcançando o melhor movimento possível? Beleza? Fez sentido para vocês? Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo se isso era uma dúvida de vocês ou se vocês já viram alguém tendo essa dificuldade, mas vocês nunca souberam discutir sobre ou nunca traduziram esse pensamento para alguém. E se vocês têm outras dificuldades dentro do After Effects ou do Cinema 4D, a prol do motion, da animação, da modelagem, também comenta aqui que vai ser um prazer ajudar vocês, beleza? Então é isso, como eu falei, eu sou Marcos Cropalato, um abraço e até os próximos vídeos.